Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para a continuação do vídeo, né? Um mar de ilusão que está metido à humanidade, nessas possibilidades de autoconhecimento e principalmente de você poder entender quão grande é a ilusão que nós estamos mergulhados e como sair dela, né? Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre o esquecimento, né? Vamos entrar agora com o esquecimento. E qual o esquecimento que eu falo? Quando você encarna no planeta Terra, ou quando você entra na holografia, ou quando você assume esse corpo clonado, que aí as pessoas já estão se abrindo para isso, você simplesmente perde a conexão com o que você tem, né, de informação no seu, que a gente chamaria assim, complexo de vida permanente. Por complexo de vida permanente, você pode usar átomo primordial, consciência, alma, seja a nomenclatura que você entender. Então, assim, nós não viemos aqui agora, nós não somos seres que estamos inéditos nessa experiência. Agora, a pergunta que fica é: por que eu não lembro de nada? Por que eu não sei o que eu sou? Por que eu não sei onde eu já fui? Por que eu não tenho conhecimento do que isso aqui é? Isso tudo são esquecimentos. São fatores que ficaram esquecidos e nós, infelizmente, né, por não termos a capacidade, porque nos foi cortado. Cortado como? Por que eu digo assim que nos foi podado? O esquecimento existe muito por causa da manipulação genética dos nossos corpos. O nosso DNA, ele falta muito aprimoramento que já existia nos corpos humanos primordiais. Ou seja, esse corpo humano aqui, ele é adaptado para a prisão. Essa prisão planetária que nós vivemos. Então fica claro para você que toda essa prisão do esquecimento, ela é muito bem elaborada, inclusive vai sendo explicada pelas religiões instituídas. O Espiritismo diz que é para que você possa evoluir, né? A Igreja Católica e as outras igrejas dizem que você veio como, né, uma alma pura e o seu pecado ou o pecado do mundo é que vem, né, para criar as desgraças na tua vida, mas o esquecimento está ali. Ninguém tem respostas e muitas pessoas conseguem acessar as memórias, só que agora nós vamos entrar nessa questão: que memórias que as pessoas acessam? Essa dúvida do que somos, o que somos, né? Então, se nós somos consciência, onde está sediada a nossa consciência? Se nós somos tudo isso que dizem, por que meio, né? As palavras nos faltam. Por que caminho? Qual é a conexão que nos fará ver, sentir, e eu estou falando de percepções humanas, o que realmente somos? Há uma dúvida do que somos. Essa é uma dúvida que é ligada ao esquecimento. Porque se você não tem conhecimento do que você era antes e do que você será depois, se você não tem conhecimento dessas estruturas básicas, como você vai ter conhecimento do que você é atualmente? É muito complexo falar desses assuntos, por quê? Porque nós estamos falando com pessoas que estão no início do despertar espiritual e cria uma confusão mental muito grande. Os conhecimentos são maravilhosos, eles libertam. Realmente, quanto mais você expande a sua consciência, mais livre você fica. Por quê? Porque você perde o medo do que a gente chama de morte, porque não existe a morte. Você pode chegar aqui agora, dar um tiro na minha cabeça, você pode dilacerar o meu corpo, você pode triturar o meu corpo, eu não vou deixar de existir. Agora, eu estou falando para você porque eu já sei, né? Já tenho a minha constatação, eu já tenho a minha vivência fora do corpo. E muitas vezes, por questões traumáticas, pessoas saem do corpo e têm a consciência de que a vida persiste além do corpo. E muitas têm essa graça, mas a maioria, a grande maioria, e eu escuto muitas pessoas clamarem que queriam, né, sair do corpo, não consegue muitas vezes por não ter o instrumento. Porque para você também ir para o outro corpo sutil, você precisa ter o instrumento. E aí não quer dizer que você não existe como consciência, quer dizer que um corpo que é necessário para você manifestar em outras frequências não existe. E aí vem a questão mais prática para todos nós, né?
as várias verdades e nenhuma constatação. São tantas verdades que são apresentadas, e isso eu falo da coletânea do espiritual, a coletânea religiosa, a coletânea metafísica, a coletânea esotérica. São infinitas verdades, porém quase nenhuma constatação. Campo energético, chakras. Olha, consciência, corpo mental, corpo astral, corpo telúrico, corpo etérico, nadis, todas as percepções, intuição, telepatia, são tantas e tantas e tantas coisas que nos foram podado. Como é que foi podado, José Augusto? Na expressão desse corpo, então, não foi podado a você, corpo, foi podado a consciência que manifesta o corpo, esse fractal de alma, que inclusive vamos colocar uma pontuação aqui. Quando nós descemos para manifestar, se nós estivéssemos nos corpos primordiais humanos, nós teríamos a percepção com tudo, nós teríamos essa conexão com a natureza, nós seríamos um com tudo que existe, uma conexão perfeita e absoluta para qualquer um que vive em planetas que a gente chama assim confederados, planetas que são auto-administráveis. Vocês sabiam disso, né? Que tem planetas que eles não estão nessa cultura, nessa disciplina. Porque aqui, ó, a natureza cresce por si só, os animais fazem a sua vivência por si só. Tem planetas que não funcionam da mesma forma. E aí você entende, você está num paraíso que é a Terra. Um paraíso. A Terra é considerada um paraíso. Só que vive o inferno. Inferno porque nós temos, vamos entrar agora nesse novo tópico, que é o seguinte: você tem inúmeros caminhos e seus caminhos, eles se embaraçam. Porque assim, ó, a pessoa vai para uma religião, vai para outra, chega no espiritismo, chega no esoterismo, chega na metafísica, chega nos conhecimentos holísticos, ela fica sendo jogada de um lado para o outro, mas cadê a verdade? Muitos vão ter as constatações em vida, outros nem vão ter. Tem pessoas que estão há anos no despertar espiritual, mentem que tem constatação e não tem nenhuma constatação. As coisas mais banais que existem e as coisas mais valiosas que existem se dividem na verdade, na honestidade. Muitas pessoas falam: José Augusto, eu tenho paz quando eu escuto você. Eu não vou tentar mentir para as pessoas, eu não vou tentar dizer que o espiritismo é a melhor coisa, eu não vou tentar dizer que a metafísica é a melhor coisa, eu não vou tentar dizer que nada é a melhor coisa. Eu vou dizer a verdade, que as religiões são aprisionadoras. Eu vejo muitas pessoas defender as religiões, mas assim, as religiões podem ser defendidas por quem ainda necessita delas e que você defenda, mas quem está já num outro estágio enxergam claramente a matriz de controle que as religiões servem a senhores propriamente dito, servem a propósitos propriamente dito, são monopolizadores de opiniões, são disseminadores de informações na cadeia da Matrix. O que uma homilia falada em Roma, fala-se em todas as paróquias, ou seja, se distribui no mundo inteiro. Vocês não desconfiam da manipulação? A mídia existente dentro da Igreja Católica é tão poderosa que ela consegue disseminar uma informação em prazo de minutos. Nem a mídia organizada tem esse poder. E eles fazem isso há milênios. Então, assim, nós temos que ter realmente uma clareza muito grande no que nós estamos falando. E nisso nós vamos avançando e vendo assim, ó, os mestres falsos e o verdadeiro mestre. Então, assim, nós temos diversas pessoas que se passam de mestres. Alguns me chamam de mestre, me ofendem por isso. Eu sou um irmão que estou no caminho distribuindo aquilo que eu constatei e que os mentores também me passam por intuição. Por quê? Porque eu sou um servidor aqui que estou simplesmente querendo que você se liberte do jugo das religiões, se liberte do jugo dos governos, se liberte do jugo que você mesmo se colocou, acreditando que as coisas aqui são eternas e são funcionais. Esse mundo, ele está baseado na questão fenomênica, na ilusão. Mas dentro desse mundo, nós temos a realidade, nós temos a imagem verdadeira,
que assim diz a Seishonoye, que é uma das filosofias de vidas mais maravilhosas que existem, porque em sua essência, ela explica todo e qualquer mau funcionamento do corpo, todo e qualquer mau funcionamento da vida, todo e qualquer mau funcionamento dessa realidade que nos apresenta com fundamentos que a gente pode constatar. E aí eu vou lá, né, no que nós falamos, a constatação que você pode ter com os materiais da Seishonoye é fenomenal. Assim como você pode ter constatações com os materiais da Cristina Cairo, assim como você pode ter constatações com o Dr. Lai Ribeiro, que aí nós vamos para a medicina verdadeira, com o Dr. Jaime Burney, com o Dr. Peter Liu. Olha bem, nós temos diversas pessoas que ajudam o ser humano a trilhar o seu caminho para dentro. Veja bem, são mestres e mais mestres, um padre, um pastor, um representante de um centro espírita, um presidente de uma religião espiritualista, um presidente de um templo, um presidente disso, tudo tem que ter uma chefia, tudo tem que ter uma hierarquia superior, mas não para gerar organização, mas para concentrar o poder. Muitas religiões aí, que eu posso dizer, tanto o espiritismo como as espiritualistas, como as cristãs, o povo não tem como manifestar sua opinião, existe um monólogo, tudo é passado pronto. Vá lá no espiritismo e tenta questionar as leis que estão colocadas lá. Vá lá e diga que você não acredita na reencarnação e você tem as suas ideias próprias. Eles vão fazer de tudo para desfazer o que você pensa, ao invés de tentar olhar pela sua ótica e falar, poxa, peraí, vamos colocar na mesa o que esse rapaz está dizendo para entender um pouco dos questionamentos que nós temos que fazer. Então eu não estou falando do espiritismo, mas das pessoas que integram essas religiões. Toda doutrina, ela é um arquétipo universal. Se vocês entenderem que a Igreja Católica, o cristianismo, as igrejas evangélicas, o espiritismo, os conhecimentos da metafísica, os conhecimentos indianos, os conhecimentos chineses, os conhecimentos asiáticos, tudo isso são arquétipos que são trazidos para a humanidade de acordo com a sua necessidade de expressão e muitas vezes utilizado de maneira incorreta pelas pessoas que estão aqui com interesses escusos. Então, nada é ruim. Depende do uso que você faz daquilo. Ou seja, tem muitas pessoas que conseguem fazer a sua ascensão espiritual dentro da Igreja Católica. E você conhece uma grande maioria de pessoas que usam a Igreja Católica para dominar, subjugar a maioria da humanidade. Então, tem muitas pessoas que conseguem se ascender espiritualmente no espiritismo, no espiritualismo, nas regiões esotéricas, em toda essa organização que a gente chama fora da íntegra cristã. Porém, tem muita gente ali dentro que servem aos senhores do governo oculto, aos senhores que fazem desse planeta justamente um planeta, é como se fosse uma lavoura. Por que você está num mar de ilusão? Por quê? Porque como você acredita nos vários mestres, e eu já disse que muitas pessoas me chamam de mestre, me ofendem com essa palavra, as pessoas, como ela não tem a mestria dela dentro dela, quem é o verdadeiro mestre? É você. Quem é o seu mestre? É você. Quem escolhe o seu dia, como o seu dia vai ser? É você. Quem cria as doenças que tem em você é você. Quem cria o bem que tem em você é você. Quem cria os momentos bons é você. Quem cria os momentos infelizes é você. Nós estamos aí num momento de caos planetário e aí você enxerga, tem muitas pessoas que estão vivendo a paz dentro do caos, porque aquelas pessoas integraram-se com seus mestres interiores e estão cumprindo a sua verticalização, indo de encontro com o que são verdadeiramente. Isso é ascensão espiritual. Quando você parte de um princípio onde você vai para dentro de você, comungando as coisas que você tem que comungar dentro de você, olhando o exterior como total ilusão criada, né, como uma metamorfose, que é uma mistura de todos os universos e micro-universos, projetando realidades múltiplas dentro de uma casa. Você pode testar isso dentro de uma casa, você tem gente que vive o paraíso e do lado daquela pessoa que vive o paraíso, você tem uma pessoa que está vivendo o inferno. Para você entender o tanto que é importante entender quem são os verdadeiros mestres. Nós só temos uma mestria, somos nós mesmos no nosso lado mais oculto, no nosso lado essencial. Daí vem o dito essência, né?
essência divina, né, a centelha divina que está dentro de cada um. Aí as perguntas ficam bem claras assim, ó, no que devo acreditar? No que eu vejo, no que eu escuto, no que eu sinto? Percepções totalmente humanas. Se eu acreditar no que eu vejo, o que eu vejo está fora. Se eu acreditar no que eu escuto, o que eu escuto está fora. Mas e se eu acreditar no que eu sinto? No que vem do meu interior? Do que vem do meu coração? Do que vem dos meus sentimentos? Do que vem dessa parte primordial que sou eu? Fica a pessoa na dualidade. Você pode acreditar naquilo que você vê. O que você enxerga hoje? O caos. As pessoas na histeria coletiva, todo mundo enlouquecido por coisas que disseram para elas. E como que aquilo está reverberando dentro de você? O que você sente? Você sente uma ilusão que está permeando a você e você nega aquilo com a realidade pacífica que está dentro de você? Ou você mergulha na ilusão e vive a ilusão junto com as outras pessoas? É aí que diferencia a pessoa que está no mar de ilusão da outra. Então, assim, ó, acredite nas coisas que você constata com o sentimento interior. Então, assim, ó, eu acabei de ver uma situação. Fecho os olhos e sinto aquela situação. Aquilo é bom ou ruim? Aquilo é real ou é irreal? Não tem como ensinar para você o que é isso. Eu só posso alegorizar. E aí você vai começar a aprender a viver. Muitas vezes você tem que ir para um trabalho, para fazer alguma coisa, e você sente que aquilo é ruim, e aí você escolhe não ir. E aí, de repente, acontece uma coisa ruim, e você vai entender o que é o sentimento. O sentimento é aquele capaz de medir coisas que estão além do espaço e do tempo. E isso é fenomenal quando a gente tem essas constatações. Nós estamos presos aqui nessa realidade numa coisa temporal, mas o sentimento, a intuição estão no que a gente chama de espaço atemporal. Agem sem essa percepção de tempo. Para finalizar esse vídeo que nós vamos ter, né, a sequência dele, nós vamos falar aqui do caminho verdadeiro que nasce dentro. Então, como eu já disse aqui do mestre verdadeiro, nunca dê para o outro, seja o cônjuge, seja o filho, seja para o seu pai, para sua mãe, seja para o seu mestre aí que você considera, seja para mim que estou te orientando espiritualmente, não dê para mim, não dê para ninguém a outorga do que você é. A outorga do que você é está dentro da sua mão. Aceitar que você é uma pessoa poderosa, aceitar que você vem aqui para fazer uma coisa poderosa, aceitar que você vem aqui para fazer algo importante, ou se subjugar, chorar, reclamar. Agora, eu falo para você, você é uma pessoa que veio para ser feliz. E a constatação que eu faço é que se você pode passar por qualquer sofrimento, que você pode passar por qualquer situação dolorosa, e você pode escolher sorrir. E você pode escolher ser feliz, e você pode escolher mudar o seu humor para um estado de alegria, porque a felicidade está dentro da sua mão, a felicidade está dentro do seu coração, a felicidade está dentro de você. A felicidade é uma escolha. A felicidade não é um conjunto de situações que eu passo e que convergem na felicidade. Não, a felicidade é eu que escolho. Vou ser feliz ou não. Esse é o caminho real. O caminho real é onde você assume o que você é, você assume o que realmente você tem como complexo de vida, independente de como se estrutura isso, porque nós sabemos do esquecimento, como eu comecei esse vídeo, nós sabemos que tem todo esse abismo que nos separa do que nós somos verdadeiramente. Então, usando as ferramentas que nós temos para viver uma vida muito maravilhosa, é você assumir o cajado do que você é. Você cria a sua realidade. A partir desse momento, onde você tem essa, constatação, que você cria a sua realidade e que a sua realidade é um subproduto de tudo aquilo que você acredita, acabou. A partir dali você vai saber tomar decisões muito mais assertivas. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre essa luta do bem e do mal, nós vamos falar por que tememos tanto, as questões desse mundo, e será um vídeo finalizador, Será um vídeo finalizador para a gente comungar, sempre esse material que ele possa ser libertador, e pode ter certeza, nos 3 vídeos vai ser assim como um néctar para as pessoas que precisam levar uma chacoalhada
para poder sair da ilusão, do mar de ilusão que estão penetradas, inclusive pessoas no despertar espiritual. Então, se eu fosse, né, muitos aqui, pegaria esses vídeos e guardaria, né, o link em algum lugar, e sempre que a vida dificultar um pouco, escute os 3 vídeos e te garanto, você vai tomar uma pílula sensacional para se levantar, se motivar e seguir em frente. Porque sair do mar de ilusão que encontra-se a humanidade é primeiramente saber a ilusão em que estamos penetrados. Porque nós podemos nos salvar. Ninguém salva ninguém. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima transmissão. Até mais.